Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Vamos fazer um vídeo aqui para a glória e honra do Senhor, né? Eu vou falar aqui sobre o arrebatamento da igreja outra vez. E alguém pode até perguntar por que vídeo sobre arrebatamento outra vez. Porque eu vou falar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, eu tive 2 sonhos esse ano. E eu quero relatar isso aqui então. O sonho são despertamento que Deus dá pra gente e também advertência. Então, quando o Senhor mostra sonho de arrebatamento, pra gente corrigir alguma coisa, talvez na vida da gente, um despertamento, porque nesse caso aqui do arrebatamento está próximo a acontecer. Embora que as pessoas não acreditem, assim como foi nos dias de Noé também. As pessoas não acreditavam que Deus ia descer água do céu, né? Que daquele tempo a água minava do chão. Aí Deus fez chover a primeira vez, com chuva naquela época. E as pessoas casavam-se, davam a casamento, as pessoas construíam. E agora as pessoas que não estavam ligadas sobre isso daí, ele não incomodava sobre esse negócio. Ele não estava incomodado com esse negócio e achava que aquilo dali, que dilúvio era papo de Noé, que Noé não era boa da ideia. Olha, Noé falando um barco, um navio tão grande e tal. Mas aí aconteceu, quando entrou dentro do ar, quando Noé e os animais entraram dentro da arca, e Deus fechou a porta, então selou, aí começou a chover, aí eles acreditaram. Mas aí era tarde demais. Pois bem, no mês de junho, eu falei em um vídeo desses aí, que eu sonhei com um céu muito estelado, um céu bem estelado assim, todo cheio de estrela, mas uma beleza muito linda. E parece que tinha umas figuras assim Parece que tinha uma figura assim de virgens, assim, ó, uma figura. E depois eu passei a entender aquilo que significava aquilo. Aquilo dali era que significava que passou aquele período do mês de virgem, que ele começa do dia 23 de agosto, vai até 22 de setembro. Então Deus estava mostrando a aproximação do arrebatamento da igreja. E eu achei uma coisa muito linda, porque muito real, muito linda, aquele céu todo prateado, numa beleza que eu nunca tinha visto. Então não é um sonho qualquer. Me chamou muita atenção, eu gostaria de ficar vendo aquilo por muito tempo, mas foi bem rápido. Foi numa fração de 6 segundos, por aí. E na amanhecência do dia 1º, agora, hoje, amanhecência de hoje, eu sonhei com o arrebatamento da igreja, outra vez. Então o arrebatamento da igreja é o seguinte, eu vi uma criança, ou alguém entregando uma criança para uma pessoa em cima. Aquela criança muito linda aquela criança. Aí eu fiquei imaginando o que significava disso. Aí veio imediatamente na minha cabeça que era o arrebatamento. E aí eu vi assim como as pessoas passavam como relâmpago, bem rápido. Uma coisa bem rápida, e também foi um sonho bem rápido também. Então, são advertências, Deus dando despertamento para mim se aprontar para subir no arrebatamento da igreja. Eu tenho visto muito aí dizer que o arrebatamento da igreja vai ser em 2023 e no mês de outubro. Eu confirmo isso, eu acredito que pode ser mesmo, eu acredito que vai ser. Veja bem, nós vamos ler aqui na Bíblia, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a primeira ressurreição. Eu quero ler aqui, como a Bíblia diz aqui, ó,
o Senhor Jesus falando aqui é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo eles as primícias dos que dormem. Então Jesus, ele é as primícias. Jesus foi quem primeiro ressuscitou. Então a Bíblia diz aqui no versículo que se Cristo ressuscitou, no versículo mais abaixo, ele diz que se Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitaram. E ele diz no versículo 20, que Cristo é as primícias dos que dormem. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer a primeira ressurreição. Eu quero ler essa passagem aqui no livro, em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28, João 5, 28. Vamos ver lá como é que ele fala sobre essa ressurreição, o que acontece. João 5, 28. Ele diz aqui, ó, João 5, 28, ele diz, João 5, 28, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Aí, continuando no versículo 29, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. No capítulo 12 de Daniel também ele fala semelhante a isto. Agora veja bem aqui, ele fala aqui no versículo 20 que sairão do túmulo e ouvirão a sua voz. Porém, no versículo 19, ele fala em dois juízos. Ele fala em duas ressurreições, perdão. Então ele fala da primeira ressurreição aqui, ó, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Esses é os que vão ser arrebatados. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqueles que morreram sem Cristo não ressuscitarão agora não. Eles só vão ressuscitarem daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos que as pessoas que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Porém, a primeira ressurreição é para as pessoas que entregaram a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui também outra passagem também, que Jesus fala aqui, ele não fala sobre arrebatamento da igreja, mas ele fala sobre uma promessa muito gloriosa aqui, ó. Capítulo 14 de João, versículo 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo não teria dito, pois eu vou vos preparar o lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então essa promessa aqui, de vir nos buscar aqui, é o Senhor Jesus fazendo para a sua igreja, é exclusivamente para a sua igreja, porque o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. E é antes da grande tribulação e antes da revelação do anticristo. Agora, não pode se confundir o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo lá no Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11. Porque Jesus ali, ele vem para reinar. Ele vem para dar vitória para Israel, para a salvação de Israel, que Israel vai se converter na segunda vinda de Cristo. E para reinar. Jesus dá cabo aos seus inimigos, aos inimigos dele e aos inimigos de Israel, e ele salva Israel, o Senhor salva Israel. Então, o arrebatamento da igreja aqui, que vai ser agora, não pode comparar
com a segunda vinda de Cristo. E é isso que muitas pessoas aí que se julgam teólogo estão misturando, e não é correto. Outra coisa, estou dizendo que não tem arrebatamento. Tem arrebatamento e está para acontecer. Tem muitos canais aí falando que o arrebatamento vai ser em 2023 e no meio de outubro agora. E eu pego uma carona com eles também. Eu acredito que vai acontecer isso. Eu acredito. Porque bate certinho com as profecias da palavra de Deus. Porque o arrebatamento da igreja porque a grande tribulação é de 4 anos. Se você for fazer um estudo com respeito a Israel, quando foi criado o Estado de Israel, você vai ver que se for de 7 anos para 2030, a Israel passou de 83 anos. Aí e é difícil de a gente entender o que é que o Senhor Jesus queria dizer em Mateus 24:34. Que ele disse: não passa essa geração, já que uma geração é de 80 anos. Então eu acredito piamente que o arrebatamento da igreja vai ser esse ano. Eu acredito. Pode ser que não aconteça, né? Porque nós não sabemos tudo, só Deus sabe. Agora alguém pode até dizer, os arminianos aí, os pentecostais, dizer: você está marcando data, mas o Senhor mostra que nós podemos saber o ano. Agora a Bíblia não diz que nós não podemos saber o dia nem a hora, porque é tirado de repente. É uma surpresa mesmo. É no momento e abrir e fechar de olhos. Então, fique despertado da agora para frente, fique em oração, saia das novelas, saia de frente da televisão, leia mais a sua Bíblia, fique em oração, tenha cuidado e fique em oração principalmente nas madrugadas. E aí, com certeza que todos nós vamos ser arrebatados. Quero ler aqui outra vez. Eu quero ler aqui outra vez em outra passagem também. 1 Tessalonicenses, capítulo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículo... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 14 a 17. Ele diz assim: pois se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Se morreu e ressuscitou, pois sabemos se Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, mediante Jesus trará juntamente em suas companhias os que dormem. Essas pessoas que morreram, que todas as pessoas que morreram em Cristo antes do arrebatamento, que morreram na fé, estão no céu com Cristo. Aí Jesus aqui está dizendo, a profecia está dizendo que ele trará em sua companhia aos que dormem. Os que dormem aqui é os que morreram em Cristo. E ele diz: ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. Aqui preceder, aqui é a igreja, que os que morrem, os que vão ser ressuscitados, eles ressuscitarão primeiro. E olha o que diz mais: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descendo dos céus, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra aqui, para sempre, significa eternamente que a igreja vai estar com o Senhor. E ele diz aqui no versículo 16
ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente entre eles para o encontro, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então o arrebatamento Jesus vai nos atrair até as nuvens e lá nós vamos ter o encontro do Senhor nos ares. Quando nós chegamos lá na presença de Cristo, já estamos com o corpo glorificado. E ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles aqui é os que morreram em Cristo. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós estamos para sempre com o Senhor no dia do arrebatamento. É uma coisa gloriosa. E então é maravilhoso servir a um Deus desse, um Deus verdadeiro, um Deus que nunca esquece de nós, um Deus que age com justiça e com misericórdias. E o Senhor tira a sua igreja antes da grande tribulação. Todos esses ensinamentos aí que as pessoas ensinam por aí, nas redes sociais, no YouTube, dizendo que a igreja de Cristo vai ficar para a grande tribulação, eles vão ver. Eles vão ver. E bem provável que essas pessoas que estão dizendo que não tem arrebatamento da igreja, é bem provável que eles não vão subir mesmo. Vão ficar aí na grande tribulação. Tomara que não, né? Mas precisa a pessoa prestar atenção no que o texto da Bíblia diz. O arrebatamento da igreja é uma realidade, é verdade. A Bíblia, ela não mente. Eu já tenho mais de 55 anos que aceitei Jesus, estudo Bíblia, todo dia eu estudo Bíblia, todo dia eu leio Bíblia, e a Bíblia não tem nenhum engano. Todas as pessoas que trocam a Bíblia por outras coisas, por religião, que troca a Bíblia por livros, por coisas, nunca aprende. Aprenda com a palavra de Deus. Aceite Cristo para você subir no arrebatamento. Não queira ficar para a grande tribulação, porque a grande tribulação é um juízo que Deus traz sobre o mundo. Mas Deus quer que você seja salvo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 4 a 5. Deus quer que nós oramos pelas pessoas, por todos os seres humanos, para que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Agora as pessoas têm que vir a Cristo. As pessoas têm que entregar sua vida nas mãos de Cristo. As pessoas ficam no pecado aí e pensando que é filho de Deus sem aceitar Cristo. Ninguém sem aceitar Cristo não é filho de Deus. Está lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Mas olha, o arrebatamento da igreja, a pessoa ser levada aos céus, lá no céu onde mora o Pai Celestial, não tem nada mais maravilhoso, não tem festa melhor. Nada pode ser comparado a isso, nada, 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 nada. E a Bíblia diz que o que os olhos não vê e nem os ouvidos ouviram, e jamais penetrou jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado para nós. É uma emoção muito grande, porque eu sinto o amor de Deus por mim e o amor de Deus pela igreja. Jesus que abençoe. Vamos estar unidos em oração. No nome de Jesus. Amém.